Okay. You know, this topic of refuge is different aspects of refuge, because really it is the first step on the path. It's the first step when we commit to a path. And this path is really the path of the Buddha's teachings, the Buddha's wisdom. Okay, Pana. So we're continuing with this topic today, once again. Esse tópico do refúgio, nós estamos olhando, analisando diferentes aspectos desse tema refúgio. E esses diferentes aspectos do tema refúgio são extremamente importantes, porque tomar refúgio é o primeiro passo para o compromisso com o caminho, para o compromisso com o caminho da sabedoria do Buda. E é nesse tema que nós vamos nos aprofundar agora. Yeah, because, if we don't trust the Buddha's realization, we're not going to trust his teachings, which is the Dharma. And if we don't trust his teachings, how can we trust the embodiment of his teachings, the Sangha? It doesn't work, So we need to know what is the meaning of the Buddha. Mm-hmm. Se nós não confiamos na realização do Buda, como é que nós vamos nos propor a seguir no caminho budista? Se nós não confiamos na realização do Buda e nos ensinamentos do Buda, que é o Dharma, como nós vamos confiar na incorporação dos ensinamentos do Buda, que é a Sangha, na corporificação dos ensinamentos, que é a Sangha? Então, nós precisamos primeiro desenvolver essa confiança na realização do Buda e precisamos compreender o que significa Buda. Okay, so today we're looking at a sutra. A sutra is one of the original teachings of the Buddha. And this sutra is called the Recollection of the Noble Three Jewels. This has been translated from the Sanskrit or from the Pali, I'm not sure which language, or maybe even from Tibetan. It has been translated by Zonza Khenze's team, the 84,000 teachings. He has a whole team of translators working on the Buddha's teachings, trying to translate them into English. And this is really, an extraordinary task to accomplish. And he has committed so much energy and so much effort to be able to accomplish this in his lifetime, so that the world, the English-speaking world, can share this wisdom of the Buddha. So today, this is what we're looking at. We're looking at the Sutra of the recollection of the Noble Three Jewels. Então, hoje nós vamos olhar o Sutra. Sutra são os ensinamentos originais do Buda. E esse Sutra, em especial, é denominado a recoleção das três nobres joias. E não me recordo agora com precisão se é uma tradução do Pali, do sânscrito ou do tibetano. Na verdade, ele advém da tradução do projeto do Zonza Khyentse Rinpoche, que é traduzir os 84.000 ensinamentos ministrados pelo Buda. O Zonza Khyentse tem um time de tradutores, uma equipe de tradutores, que tem essa tarefa espetacular de traduzir para o inglês esses 84.000 ensinamentos. E essa é uma das missões principais do Zonza Khyentse que ele quer realizar nessa vida.
E esse texto que nós vamos, esse sutra que nós vamos estudar, advém desse trabalho de tradução. Now, in this sutra, the Buddha is described as having many qualities. And the point of learning all these qualities is that we could emulate the Buddha, rather than seeing him as possessing qualities that are beyond our reach. The Buddha basically means awakened one. Somebody who has woken up from being asleep in samsaric sense perceptions or stuck with the problems of samsaric vision. So although we live in different circumstances, a different age, a different civilization, psychologically, there's no difference at all from those people who lived 2,500 years ago or us today in this present society. Okay. Uhum. No Sutra da recoleção das 3 nobres joias, o Buda ele é descrito com inúmeros atributos, inúmeras qualidades. E nós precisamos aprender essas qualidades para que nós possamos emular essas qualidades. E por vezes, podemos ter a impressão de que essas qualidades estão além do nosso alcance. E Buda, na essência da tradução da palavra Buda, significa aquele que despertou, aquele que está em estado desperto, acordado, aquele que estava dormindo, completamente atracado na visão sansárica e no mundo sansárico, e que se libertou disso e despertou. E essa psicologia, embora ela tenha sido ensinada há 2.500 anos atrás, há 2.500 anos, não há diferença com a nossa psicologia atual na nossa sociedade. Esse aprisionamento da visão sansárica, esse adormecimento, ele não é diferente de 2.500 anos atrás para hoje. So remember the meaning of samsara. Samsara means this distorted, confused, dualistic vision that we have. That's the meaning of samsara. The way we see that is distorted and confused. So the Buddha woke up from this kind of vision. He woke up to being awake, to seeing things in their true nature. So to understand the meaning of Buddha, it's important to remember that the Buddha was not a Buddhist. We forget this, the Buddha was not a Buddhist. He had his own realization. And because he had this state of Buddhahood within him, he did not need to imitate anybody else's Buddhahood. The Buddha sat beneath the Bodhi tree and he went through this process to enlighten himself. And this is how Buddha became Buddha. If he didn't enlighten himself as to the true nature of the world and himself, he could not enlighten others. So he was an example for us. Not a savior, an example. Okay, Connor. Uhum.
Lembrem-se o que significa samsara. Samsara significa visão dualista, distorcida e confusa. Significa o nosso modo de ver distorcido e confuso a respeito de nós mesmos e do mundo dos fenômenos. Quando nós dizemos que o Buda é aquele que acordou, o Buda é aquele que acordou dessa visão samsárica. O Buda é aquele que deixou de ver de modo distorcido e confuso para ver de modo claro. O Buda passou a ver as coisas na sua verdadeira natureza. O Buda passou a ver tanto o mundo dos fenômenos como a si mesmo através da verdadeira natureza. Lembrem-se que o Buda não era budista. O Buda não seguia nada, né? Ele simplesmente tinha a sua própria realização. Ele tinha a sua própria budeidade. Ele não tinha que imitar alguém. E não tinha que ter um salvador, elemento externo, para resgatá-lo. E Buda, como a história nos conta, né, ele sentou na árvore Bodhi, sentou em meditação ali e alcançou a iluminação. E se o próprio Buda não se auto-iluminasse na verdadeira natureza dos mundos dos fenômenos e na sua própria verdadeira natureza, se ele não alcançasse a sua própria iluminação, ele jamais poderia ensinar aos demais de como seguir esse caminho e alcançar a iluminação. Porque o Buda é aquele que despertou. O Buda, ele não é um salvador. Ele não é um ser longínquo, distante, um salvador que veio aqui para nos resgatar, para nos salvar. Buda não deve ser visto dessa forma. Okay, so when we study the Buddha, we realize that the Buddha, at the moment it appears to be he appears to be quite different from us, and that at this present moment we are not the Buddha. We have the potential, but not the realization. So we cannot make that proclamation, Anizamba the Buddha. No, yes, the potential is there, but the realization is not, yes. We have the potential, we have to remember that, but at the same time, the Buddha is what we are. This is our basic nature. So we have the potential for this realization, though at the moment we may not have realized our own nature fully. And that is why we sit upright and we breathe as the Buddha breathed, very simply. We too do not have to imitate anything, because the Buddha is already within us. We just have to connect with our own potential. So on one hand, the Buddha was a somewhat ordinary person. But on the other hand, only rarely, once in more than 2,600 years, does somebody appear who has the courage to say what is right and what is wrong with the world, what to practice and what to avoid in our lives, so that we can realize our own potential as Buddha. That's what makes it a little bit different. He was an example for us to follow. Okay, Glenn. Quando nós estudamos Buda, ele parece ser bem diferente de nós. Porque no presente, nós temos o potencial de Buda, mas nós não temos a realização.
Então, não pode dizer assim, Anisamba é um Buda. Anisamba tem o potencial. E todos nós temos esse potencial de Buda. Porque o potencial de Buda diz respeito a quem nós realmente somos. Diz respeito à nossa essência verdadeira. Diz respeito à nossa verdadeira natureza, que está em nós, que não está em nada, em nenhum elemento externo, que não existe nenhum salvador para nos resgatar. Diz respeito à nossa verdadeira natureza. E é por isso que nós o imitamos sentando, respirando, né, como ele respirava. Porque, de fato, o Buda já está em nós. Essa verdadeira natureza já está em nós. O que nós temos que fazer é aprender a nos conectar com essa natureza búdica, a nos conectar com o Buda que está em nós. E esse Buda, que viveu há mais de 26 centenas de anos, foi alguém com uma extrema coragem, que foi capaz de ver o que estava errado e o que estava certo naquele mundo, naquela época, e alguém com coragem e bravura suficiente para ter o discernimento de saber o que evitar e o que praticar para se libertar da visão sansárica. Então, ele é um exemplo para nós seguirmos, mas ele não é o nosso salvador. Yeah, so the person, the one person in the universe who is not confused is the Buddha. We have other illuminated beings over those 2,500 years, but they weren't world teachers in the same way as the historical Buddha was at that time. It doesn't mean they didn't have the same realization, they just weren't world teachers. It's not often that somebody with the influence, with the realization of Shakyamuni Buddha comes into the world and gives such extensive teachings that can benefit so many beings in that way. So we are very fortunate that we have the historical Buddha to reflect on. It shows us that it's possible to attain enlightenment. And not just that it's possible, but he gave us a very clear path to follow. If you do this and you avoid doing that, then slowly you will develop your clarity and you will reduce your confusion. Step by step, gave so many different methods, or so many different psychological tools that we can use to awaken to our own nature. A única pessoa no universo que não está confusa é o Buda. E nesses 2.500 anos, surgiram outros iluminados. Só que não se pode comparar com o Buda Shakyamuni. Eles não são professores como o Buda Shakyamuni foi, nesse máximo de iluminação e esplendor. E o Buda Shakyamuni foi alguém que, de fato, influenciou e veio ao mundo dando esses ensinamentos que ajudaram e ajudam a tantas e tantas pessoas. Ele não apenas mostrou que é possível nós despertarmos. Ele não apenas nos mostrou que é possível nós realizarmos a nossa verdadeira natureza. Ele nos deu também o passo a passo para seguirmos. Ele nos ensinou o passo a passo a respeito do que evitar e do que praticar para que nós podemos realizar nossa verdadeira natureza.
ele nos ofereceu muitos diferentes métodos, muitas diferentes ferramentas psicológicas para que nós possamos despertar a nossa verdadeira natureza, para que nós possamos ver com clareza, sem distorção, sem confusão, sem sermos arrebatados pelas nossas projeções e interpretações. E o Buda, ele foi esse grande exemplo. Ele tanto nos mostrou que é possível nós despertarmos, como ele nos mostrou o passo a passo que nós devemos seguir para alcançar a iluminação. Now, when we study the three jewels, then we should try to understand the meaning. You know, what is the meaning of the Buddha? What is the meaning of the Dharma? What is the meaning of the Sangha? We should try to understand the logic behind the logic. At some point, then we may be able to enter a dharmic environment. We're talking about a psychological environment here, not a physical environment, a psychological environment where our Buddha nature will blossom and our enlightenment will flourish and begin to bloom. In the meantime, we could put effort into our sitting practice, you know, just simply sitting. We should realize that there is a tremendous love and affection for practitioners coming down from this lineage of the Buddha. You know, those beings who have really practiced these teachings over the centuries. The adoration and love of a teacher for a practicing student is limitless and always very tender. You know, this caring for the teacher. Okay, it may not always be a peaceful manifestation. You know, sometimes the mother has to be quite abrupt with the child. Come on, wake up. You know, it's not always, oh, don't worry, everything's okay. You know, sometimes the tenderness, the compassion, the loving care is expressed as, come on now, wake up. It's about time you let go of this, or, you know, you don't need to keep generating the same habit. You know, the teacher needs to point out what to practice and what to avoid in one's life. But basically, it's always wishing to benefit beings, never wishing to harm them. Okay. Então, quando nós estudamos as três joias, nós devemos tentar entender o significado. Qual é o significado? Qual é o significado do Buda? Qual é o significado do Dharma? Qual é o significado da Sangha? Qual é a lógica por trás da lógica? Para que nós possamos, de fato, entrar nesse ambiente psicológico onde a nossa verdadeira natureza vai poder brotar e florescer. Então, simplesmente sentar nos proporciona nos conectar com esse amor e compaixão, com essa adoração e amor personificados no professor que está realmente nos ensinando a trilharmos esse caminho. E o professor, ele é sempre o exemplo de ternura, sempre o exemplo de compaixão profunda em nos ajudar. Só que muitas vezes essa ternura, esse amor, essa adoração e essa compaixão profunda, ela não se expressa
meramente como uma mãe me manda um filho. Ah, menininho, vai dar tudo certo, fique tranquilo, é tudo bonzinho. Às vezes, como demonstração da compaixão mais profunda, o professor assume uma postura mais vigorosa, mais forte, né? Que para alguém que não entende, acha que ele está sendo bruto ou agressivo ou grosseiro. Mas, na verdade, pela profunda generosidade dele, ele está mostrando para o outro, mostrando para o aluno, olha, o seu erro está aqui, você está fazendo isso errado, você tem que parar com isso, que isso só vai te fazer mal. O professor ele precisa muitas vezes ter maior vigor, como uma mãe vigorosa, porque ele precisa mostrar com clareza para o aluno o que o aluno deve evitar e o que o aluno deve praticar. E se ele não agir com esse vigor, a pessoa vai continuar adormecida, achando que está tudo bem, né? E às vezes você precisa dizer, olha, isso aí que você está fazendo é errado, vamos parar com isso? Então, e sempre que o professor age nesse tom, ele não está, de forma alguma, querendo ser bruto ou agressivo com a pessoa. Ele não está, de forma alguma, com o intuito de ferir ou machucar o outro. Ele está fazendo aquilo com a aspiração profunda de ajudar o outro. De dizer, olha, o caminho é por aqui. Você está se perdendo no caminho, volta para cá. Né? Acorda, olha o que você está fazendo. E isso é um ato de profunda compaixão, profunda amorosidade e profunda ternura, que é a representação do próprio professor. Okay, we're going to look now at different terms in Tibetan and Sanskrit for the word Buddha. So we start with the Tibetan term for the word Buddha, and that is Sangye, 2 syllables, Sang, S-A-N-G, and the second syllable is Ge. Sometimes pronounced Sangye or Sangye, G-Y-E. So Sang, it means clarified or purified. So, for example, if you're in a room that has very little air, we call that kind of room stuffy. There's no air, there's no ventilating quality in that room. So then it would be like opening all the doors and windows and letting out that stuffiness, that stale air. So Sang means overcoming the futility which comes from our habitual patterns, because it's due to our habitual psychological patterns that we would like to dwell, we'd like to remain in our neurosis, in our neurotic way of seeing. So Sang means overcoming those patterns. It means overcoming this idea of I or self. And Ge or Je means expansion or blossoming like a flower. It has a sense of splendidness, magnificence, or expansion, extension. So having overcome the problem of the domestication of our ego psychology, then we are actually free from that psychology. So it's very much like a positive divorce. If we have a terribly hard time being married and we feel imprisoned by our marriage, when we break up, then Ge is that freedom. So Ge is connected
with the Vipassana principle of perceiving things as they are, not how you think they are, but as they are, properly and fully. And as an aspect of Buddha, ge means being continuously loving and supportive of your endeavor to be free from this samsaric world. Is that clear, Carla? Mm-hmm. I would try and you see. Yes, okay. Mm-hmm. Então, vamos olhar agora para os diferentes termos do tibetano e do sânscrito que são utilizados para descrever Buda, né, como o sinônimo do termo Buda. Em tibetano, nós temos a palavra Sangye, que também às vezes é chamada de Sanghi, e são dois termos, San e Ge. San significa clarear, purificar. É como se você estivesse numa sala, né, numa casa completamente fechada, e o ar ali está muito pesado, está muito abafado e não existe qualidade de ventilação. Então, San, você abre as portas e as janelas, faz esse ar estagnado sair e se renova com esse novo ar que vem de fora. A palavra San significa superar as futilidades que vêm dos nossos padrões habituais, que vêm dos nossos hábitos e tendências neuróticos, nos quais nós moramos. Nós moramos nas nossas neuroses habituais, nas nossas tendências neuróticas. E concebemos que ficar ali fica tudo bem. O San, de Sangye, significa nós superarmos essa futilidade. Superarmos todas as futilidades e também significa superarmos a ideia de eu, a ideia do mim, do autocentramento, dessa psicologia egóica. Significa superarmos isso. E o termo Ge significa expansão, significa esplendor, magnificência. Ge significa que quando nós domesticamos a psicologia do ego, nós nos libertamos e nós podemos nos expandir para um universo sem limites, sem barreiras. Nós sentimos o esplendor e a magnificência dessa liberdade completa. É como se nós estivéssemos passando por um divórcio positivo. Nós somos casados durante muitos anos com uma pessoa num relacionamento extremamente abusivo, neurótico e patológico, e nós conseguimos nos divorciar dessa pessoa. E quando nós nos divorciamos dessa pessoa, isso é Ge. Isso é a liberdade. Essa expansão. Agora nós podemos. E Ge tem profunda relação com Vipassana. Porque Ge diz respeito a perceber as coisas como elas são, propriamente e totalmente. E Ge tem relação com o nosso esforço, a nossa diligência contínua para sermos livres do mundo sansárico. Então, Buda, em tibetano, tem esse significado de Sangye. You know, it's so helpful when we look at the ancient words that are used to describe things, because they're far more clarifying than, you know, we just look at the word Buddha, but we don't really understand what it means. So when we look into the definition of these words, it helps us to understand the meaning or the quality of what is meant by Buddha.
So altogether, Buddha or Sanjay means being awakened and then expanding. So Sangye means that you are expanding your own vision. And at the same time, you're helping others. You're becoming cleared of any neurosis. Therefore, you are expanding because you are going beyond your neurotic limitations. Sang corresponds to shamatha, and Ge corresponds to vipassana. Sang is awake, and Ge is the fruition of that wakefulness, is the result of that wakefulness. This awakening, a process of awakening, comes automatically from, just sitting practice. When you sit, you have discrimination, thoughts, and kind of mental images of all kinds arising from our habitual patterns. So with Sang or sitting practice, you overcome these and you experience Ge. And Ge is openness. You're no longer trapped, but you are opening up. You're expanding. And that is the spirit of the Buddha, or Sanjay, which applies to ourselves as well as being the Buddha principle altogether, or the principle of the Buddha, this opening, this purifying, this opening, this expanding, this total openness. Okay. É muito útil, é muito benéfico quando nós olhamos as palavras antigas para compreender os termos. E quando nós vemos a definição que essas palavras antigas guardam, nós podemos compreender o termo Buda com muito mais clareza. Porque Sangye significa, ao mesmo tempo, estar desperto e estar expandindo a sua própria visão, e ao mesmo tempo você é capaz de ajudar os demais, porque você é capaz de ver com clareza aquilo que distorce a sua visão. Você é capaz de ver com clareza o que é a confusão e quais as origens dessa confusão. E como você é capaz de ver, você é capaz de se libertar e de ajudar os demais a se libertarem também. Sangye tem também relação com shamatha e vipassana. San diz respeito a shamatha e no significado profundo de despertar, de estar acordado. E Ge tem a ver com vipassana, tem a ver com o resultado do despertar, resultado de estar acordado. E quando você se senta para meditar, você tem a capacidade discriminativa. Você é capaz de discriminar os pensamentos, as imagens que vão surgir na sua tela mental dos nossos hábitos e tendências. E Ge vai nos proporcionar a abertura, a expansão, a liberdade por você não estar mais preso em uma armadilha. E assim, os princípios de Buda todos se reúnem. É uma abertura total, purificada, clara e expansiva. Now, Ge is connected with what we call in Sanskrit the
ayatanas. And the ayatanas are our senses. You are relating with seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. But you're relating with awareness and mindfulness. So you are no longer subject or controlled by the senses. Instead, you develop awareness of them, and you are free from this. I can say you're free from the sense information, and at the same time, you're very acutely perceptive of how they work. More and much more than you would be usually. You use the senses as they are, as sensing machines, as vehicles for mindfulness, but you're not caught up, you're not trapped by the information that's coming in through the senses. In the process of sitting meditation and awareness practice, when you hear a sound, that sound is not produced or exaggerated by our preconception. It is simply sound. So there is the quality of emptiness to that sound, as well as fullness. It is there, but it is not there. It is a struggle to understand this at the beginning. You cannot simply hear sound alone, but it speaks as if you had acquired a new kind of parrot in your life. In perceiving sound as both there and not there, it is there because you heard it, and it is not there because you are absent-minded. Due to absent-mindedness, forgetfulness, absent-mindedness, when you look up at the blue sky, you probably see pink. However, if you are in communication with reality as it is, hot is hot, cold is cold, black is black, white is white. Reality is reality. Your thought is thought. Your breath is breath. Your posture is posture. And your aches and your pains and your spinal problems, or the pain in your legs and your aches, whatever it is, wherever it is, that kind of perception comes from sitting practice. You see everything very precisely. It's, as I said before, with sitting practice, we begin to see what is conceptual and what is perceptual, very precisely. We're not confused, we're not lost in our preconceptions, in our thoughts, in our interpretations. That comes with sitting practice, by just observing our mental processes over and over again to see how they are, bringing so many different conditions together, and we are solidifying all these conditions so that our perception sees it as one entity, when it's not one entity at all. So the sitting practice, it gives us that precision. And that is what is reality, to be able to see clearly what is happening moment by moment. So I'm using this term, absent-mindedness. Have you heard that before, Carla? No, Annie. Absent-minded is, one moment you may think of something and the next moment you forget it. Mm-hmm.
you forget the true quality. You get lost in your preconceptions. Absent-minded means you're not fully present. Your body is there, but your mind is somewhere else. Absent-minded. Uhum. I think that's a very good expression. You know, absent means not there. So you're there, but you're not there. Uhum. Uhum. Então, Ge está conectado com ayatanas. E ayatanas significa os nossos sentidos. Nós estamos nos relacionando com ver, olhar, cheirar, pensar, sensações táteis e os nossos pensamentos. À medida que nós vamos praticando, né, vamos nos sentando, vamos desenvolvendo a capacidade de estado desperto e atenção plena. E à medida que vamos desenvolvendo o estado desperto e a atenção plena mais e mais vezes, então nós não estaremos sob o controle dos sentidos, porque nós estamos despertos, nós estamos livres das percepções dos sentidos. E, em geral, nós estamos sempre sendo capturados pelas informações que nos chegam pelos sentidos e vamos alimentando essas informações com os nossos conceitos prévios, com os nossos julgamentos, valores, e vamos superdimensionando aquilo que nos chega pelos sentidos e somos arrebatados por isso. À medida em que vamos praticando, sentando e simplesmente observando o que chega pelos sentidos, sem sermos levados por eles ou sem sermos levados pelos nossos pensamentos, nós vamos desenvolvendo uma capacidade muito acurada para observar o que nos chega como aquilo que realmente é. Então, na prática, quando você ouve um som, é um som. Você não é arrebatado pelos seus conceitos prévios e pelas suas ideias. Ah, isso é um som bom, feio, chato, bonito, me lembra tal coisa, e vai se devaneando com aquilo que nos chega pelos sentidos. Você consegue ter a acuidade para perceber que isso é um som. E, ao mesmo tempo, você vai perceber que esse som está lá, mas, ao mesmo tempo, não está lá. E, no começo, parece uma situação de conflito. No começo, parece que nós estamos ali meio que lutando, né, contra algo. Só que, com o passar da prática, você vai ter adquirido essa habilidade. Porque no momento inicial, é como se nós estivéssemos lá e no segundo momento a mente estivesse ausente. Fosse uma ausência da mente e você esquece. Você estava ali presente e de repente o seu corpo está ali, né? Mas a sua mente, o seu espírito está em algum lugar, né? Você não está ali de fato. E é isso que se chama de mente ausente. Nós não estamos ali de fato, não estamos ali com inteireza. É como se nós olhássemos para o céu azul e víssemos o céu rosa. À medida que nós vamos praticando, nós vamos refinando essa capacidade, essa acuidade de fato, perceber as coisas como realmente são. Então, o que é quente, o que é frio, o que é claro, o que é pensamento, o que é postura. E a dor que nós sentimos nas pernas, ou dor em algumas outras partes do corpo, os incômodos que nós estamos sentindo, nós simplesmente observando, nós vamos ver tudo de maneira altamente precisa. E à medida que mais e mais nos sentamos e simplesmente observamos aquilo que nos chega pelos sentidos e observamos os pensamentos e deixamos eles irem sem ficarmos envolvidos com as histórias, nós vamos tendo mais e mais clareza em ver o que é conceitual
do que é e o que é perceptual. Nós não vamos mais ficar perdidos nos nossos julgamentos prévios, nos nossos conceitos prévios, nas nossas interpretações. De assim que nos chega alguma coisa pelo nosso sentido da visão, nós já lançamos 1 bilhão de atributos, valores e conceitos como se aquilo do seu próprio lado tivesse todos aqueles atributos. Então nós vamos simplesmente sentar e observar, sem reagirmos. E quando nós fizermos essa prática, nós vamos ver com muita clareza como é que nós construímos o mundo dos fenômenos, como é que nós construímos e superdesenvolvemos aquilo que nos chega pelos sentidos. E nós vamos ser capazes de ver a nossa percepção como uma entidade. E hoje a nossa percepção não é uma entidade de forma alguma, é 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo que nós nos julgamos estar vendo e nos atordoamos. A prática de simplesmente sentarmos e observarmos aquilo que acontece pelos nossos sentidos e simplesmente observarmos o que surge pela mental sem nos lançarmos, mas simplesmente deixamos surgir e ir embora, nos permite vermos com clareza a respeito do que é a realidade. Nos permite ver com clareza o que ocorre de fato de momento a momento, e não as nossas histórias e projeções e interpretações com as quais costumeiramente nós julgamos que é a nossa realidade. Nós vamos ser capazes de ver claramente o que de fato é a realidade e o que de fato são as nossas histórias e os nossos delírios, devaneios e interpretações sobre o que nós julgamos estar acontecendo e julgamos estar chegando pelos nossos sentidos. Okay, so in the Sutra of the Recollection of the Noble Three Jewels, it introduces us to several traditional Sanskrit terms for the Buddha. And these terms qualify what a Buddha should be. So it might be helpful to look at these in some detail. Mm-hmm. So the Sanskrit terms that are in this sutra that qualify what a Buddha should be are, firstly, Bhagavat. Bhagavat. It's spelt B-H-A-G-A-V-A-T, Bhagavat. The second term is Tathagata. Now, when you're saying mantras, you sometimes you use this word, Tathagata. The next one is Arhat. And the last one is Samyak Sambuddha. Samyak Sambuddha, which is S-A-M-Y-A-K-S-A-M and Buddha, B-U-D-D-H-A. So we'll begin by looking at the word or the term Bhagavat. Mm-hmm. So Bhagavat has 3 categories. There is the conquering, the possessing, and the transcending aspect. And in Tibetan, the word for Bhagavat is Chom Dende, Chom Dende. You hear it used a lot. In the prayers that we say in Tibetan, Chom Dende. Chom means the conqueror and refers to conquering the 4 maras, the different aspects of illusion, which are negative, seductive forces. At the Hinayana level or the Theravada level, the 4 maras are simply
obstacles or enemies to our path. Chom means that one is conquering any such negative possibilities. One has power over those who prevent the practice of Dharma. Den means possessing. And in this case, it means possessing the powers of wakefulness, kindness, and profundity. And De, D-E, means gone beyond. It can also mean dead. So De is related with the idea of transcending. So one cannot bring the Buddha back to samsara. There's no regression. Regression is not possible. Once you are awake, you can never go back to being asleep again. You could never no, you can't say this in Portuguese. I think it's impossible. You could never, it's not de-nirvana. You could never, go back from nirvana to samsara. It's just not possible. There's no regression. You can't unenlighten a person. Once they're enlightened, they're enlightened. They're fully enlightened. They will never go back to ignorance and confusion again. So a Buddha has gone beyond both the worldly virtues and the unworldly virtues, both at the same time. So altogether, Chom Dende means one who has conquered the four aspects of illusion, one who is wakeful, and one who has gone beyond. When we study these terms, it gives us a much fuller understanding of the title Buddha, what it means when we call someone Buddha. No Sutra da Recoleção das Três Joias, nós temos termos sânscritos que classificam o que o Buda deveria ser. Nós temos 4 termos essenciais. O primeiro deles é Bhagavat, o segundo é Tathagata, o terceiro é Arhat, o quarto é Samyak Sambuddha. E o primeiro deles, Bhagavat, tem 3 categorias, que a primeira delas é concorrer, a segunda é possuir possessão e a terceira é transcendência. E elas culminam com uma palavra chamada Chandende, em que Chon significa concorrer às 4 maras, concorrer aos 4 aspectos da ilusão, às 4 negatividades da sedução. Significa também os 4 obstáculos, as 4 possibilidades negativas que impedem a prática. Chon significa essas 4 possibilidades negativas que impedem a prática. Den significa possuir o poder do estado desperto, possuir o poder da profundidade. E De significa ir além, transcender.
De maneira que nós não podemos trazer o Buda de volta ao samsara. Quando você desperta para a sua verdadeira natureza, você não adormece novamente, não há regressão. Quando alguém alcança a iluminação, essa pessoa não pode ser desiluminada, não pode ser apagada. Se tem uma iluminação, não pode ter uma desiluminação. Porque quando a pessoa alcança a iluminação, ela não pode voltar para a confusão, ela não pode voltar para a escuridão, para o entorpecimento, para o adormecimento. Ela está desperta e ela não dorme mais. Ela está iluminada e ela não vai se desiluminar. Então, Chondende, ele compreende um significado muito profundo de que é aquele que cumpriu os 4 aspectos da ilusão, que superou os 4 aspectos da ilusão, que os venceu e foi além. Então, isso é o significado de Buda quando analisamos esses atributos. Foi alguém que superou os 4 maras, que os venceu e que foi além. Okay, let's look at these 4 maras briefly. The 4 maras, or the 4 obstacles, are what we call Devaputra Mara, Klesha Mara, Skanda Mara, and Yama Mara. So Devaputra Mara, is a Sanskrit term. Devaputra literally means the son of the gods. And it's because of the seduction of Devaputra, then we appreciate taking time off from true learning, from insight, and with pleasure. Or we see it as some, I don't know what you say, saving grace. It's like, I don't have to look. I don't have to see anymore. It's like we see this as some, I can't really explain this. We see this as, exactly what we need at that moment. We don't need to look anymore. Devaputra refers to a kind of personal gratification. The love and light trips that we like to go on. It's all about pleasure. This obstacle encourages us to make our experience pleasurable all the time. In more modern terminology, we would say, constantly we're trying to maintain our comfort zone. We're looking for anything that is pleasurable, and we're trying to avoid anything that might be displeasurable. Well, this is seen as an obstacle. So here we're using this search for pleasure all the time. And even the search for enlightenment, attaining enlightenment. Whatever it is, we look at it in a way that it will bring more pleasure to us. The idea of klesha mara. Kleshas are thought patterns. It can be described as daydreams, which can also become really negative forces. So any state of mind contains a possibility for entertaining us through passion, aggression, arrogance, jealousy, ignorance, entertaining us, seducing us. So every
thought pattern might lead us to waking up, but instead what happens, it makes us fall more asleep. So kleshas make us psychologically deaf and dumb. They make us more confused. So from the point of view that it is actually possible to realize enlightenment or to wake up, all such kleshas are counterproductive. They sabotage our path. They don't support our path. The skandha mara, the skandhas refer to the 5 components of our ego psychology or of our present state of being. And these are form, feeling, perception. The next one is sometimes translated as impulse or concept, mental formation, and the last one is consciousness. So these are connected with our individualism and with our personal experience. So the obstacle of the skandha mara encourages you to solidify the skandhas. You solidify or maintain or regenerate this process of our ego psychology. You solidify the physical process of existence and all the rest of the skandhas. You solidify this idea of self and other than self. You solidify how you feel and how you experience your life. And in doing so, you become dependent on what we are not supposed to depend on. We become dependent on the skandhas, these 5 aggregates that constitute our ego psychology. So the skandhas, if we depend on the skandhas, this does not allow us to be happy. In the sense, it does not allow us to discover genuine happiness. Our dependence on the mechanism of the skandhas is, it's a habitual pattern. It becomes very monotonous. It's based on passion, aggression, and ignorance. So according to the Buddhist principles, these skandhas, they don't really exist. But according to one's own wishes, they do exist. It's a perpetuation of this idea of I and other exist, or other exists, therefore I exist. This dualistic vision is perpetuated over and over again, generated over and over again by the 5 skandhas, the development of our ego psychology, which is preventing us from waking up. The yama mara, the last obstacle is the yama mara, or the mara of yama. And Yama here is the Lord of Death. So I think for most of us, we have a problem relating to death. There's so much fear involved. We're unable to relate properly with ourselves. We're dishonest. We're very dishonest about what we're feeling at the present moment. We don't see, we don't want to see. We're very
dishonest with the fact that we're dying moment by moment, or, you know, that our body is decaying as we get older. You know, we're actually dying now, but we don't want to face it. We don't want to look at it. Yeah, we distract ourselves from this truth constantly. And at the same time, death in some way can be a temptation. So due to our speed, the speediness, we may want the death of the present moment or the present situation, so we can go on to the next one. It's like, you know, people who are really busy, who are always interacting with other people. So whilst we're seeing one group of people, we would like to get that finished with so we can move on to the next group of people. So with the Yama Mara, you're not given a chance to wake up or to be in a wakeful state because you're so busy. You are always indulging in your own personal fantasy. And that prevents you from waking up, always being busy with something or someone, some object. Okay, Carla. Então, vamos analisar os 4 maras, ou os 4 obstáculos. Então, nós temos o primeiro deles, que é o Devaputra Mara. E temos também o Klesha Mara, temos o Skanda Mara e temos o Yama Mara. Quando nós falamos do Devaputra Mara, nós estamos tratando do filho dos deuses. E é por causa da sedução que nós não temos, nós somos seduzidos constantemente por sempre estarmos estimulados em correr atrás daquilo que nos proporciona prazer e sempre estamos fugindo daquilo que pode nos causar o mínimo desconforto. E é por causa dessa sedução nós dizemos para nós mesmos, eu não tenho que ver. É como se de instante a instante nós estivéssemos buscando gratificação pessoal. Estivéssemos sempre nos lançando em viagens amorosas e prazerosas. E nós julgamos que nesses estímulos nós vamos vivenciando experiências prazerosas. De maneira que só olhamos para aquilo que é prazeroso e nós não olhamos para aquilo que causa desconforto. Nós utilizamos um termo que significa bem essa situação. Nós estamos constantemente buscando manter a nossa zona de conforto. Estamos o tempo inteiro buscando manter a nossa zona de conforto. De maneira que constantemente estamos buscando prazer. Estamos buscando aquilo que nos proporcione um certo agrado. E fugimos daquilo que nos possa causar qualquer tipo de insatisfação e desconforto. E mesmo a busca pela iluminação, por vezes, é uma busca mal guiada. Porque, por vezes, nós buscamos a iluminação não para nos libertar de fato, mas porque nós julgamos que a iluminação vai nos trazer mais prazeres. Então, o Devaputra Mara tem essa significação. O segundo Mara, que é o Klesha Mara, Klesha significam padrões de pensamento. Significa como se nós estivéssemos sonhando acordados.
E tudo contém as características de paixão, agressão, arrogância e ignorância. E nos lançamos nesse sonhar acordado, nesses padrões de pensamento, para meramente nos entreter. Esses padrões de pensamento simplesmente nos entretêm e nos seduzem. E cada padrão de pensamento, de fato, ele poderia nos levar para despertar. Mas o que acontece é justamente o contrário. Eles nos leva a um estado total de estupidez. Ficamos cada vez mais deficientes em nossos sentidos. Ficamos cada vez mais surdos, cada vez mais mudos, cada vez mais estúpidos, porque estamos completamente absorvidos nesses padrões de pensamento. Os kleshas, que fazem com que nós sonhemos acordados, os kleshas, esses padrões de pensamento, eles são contraprodutivos e eles sabotam o nosso caminho de instante a instante. O terceiro Mara é o Skanda Mara. E quando nós tratamos de Skandas, nós estamos tratando de uma coleção, de uma pilha, né? E essa coleção, ela é composta dos 5 Skandas: forma, sentimento ou sensação, percepção. O quarto Skanda, por vezes, é chamado de impulso, conceito ou formações mentais. E o quinto Skanda é o Skanda da consciência. De maneira que nós estamos conectados com esses Skandas, com o nosso individualismo e com as nossas experiências pessoais. O que nós estamos fazendo de instante a instante, nós estamos solidificando os Skandas. E nós estamos os mantendo e os regenerando. De forma que tudo isso robustece o processo de existência da psicologia do ego. O processo de solidificação e robustecimento e regeneração dos Skandas vai reforçando e fortalecendo a ideia de que existe o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. Quando você se sente e quando você experiencia a vida, faz com que nós nos tornemos dependentes dos Skandas, que nada mais estão fazendo do que constituindo e regenerando a psicologia do ego. E o que acontece é que nós passamos a depender desses Skandas. Só que se nós dependemos dos Skandas, eles não vão nos permitir que nós sejamos felizes de fato. Eles não vão nos permitir que nós encontremos a felicidade genuína. Porque eles justamente vão nos conduzir, mais uma vez, ao robustecimento do ego, que vai nos trazer nada mais do que monotonia, paixão, agressão e ignorância. E na visão budista, eles de fato não existem. Mas de acordo com os nossos desejos, eles existem. E por causa desse robustecimento e solidificação dos Skandas, nós passamos a desenvolver a visão dualista. Se os outros existem, se há algo externo que existe aqui, então deve haver algo aqui para perceber esse mundo exterior. É pela atuação dos Skandas que nós desenvolvemos a visão dualista, que impulsiona o desenvolvimento da psicologia do ego. E a visão dualista e o desenvolvimento da psicologia do ego nada mais fazem do que nos impedir de ver a verdade agora. Então, o quarto Mara é o Yama Mara. Yama
como nós já estudamos anteriormente, Yama é a representação do Deus da morte. E se nós observarmos, nós somos extremamente desonestos com nós mesmos quando nós negamos e nós não queremos ver que nós estamos decaindo. Nós não queremos ver que a morte se aproxima de instante a instante. E nós não, e se por um lado nós queremos negar a morte, ao mesmo tempo, em alguns momentos, nós podemos querer nos aproximar da morte como uma tentação. Podemos querer escapar através da morte. E Yamamara tem um significado muito profundo com relação ao nosso tempo. Tem muita relação com o fato das pessoas viverem constantemente ocupadas. E estamos sempre em um grupo, estamos constantemente ocupados com aquele grupo, e quando nós perdemos o interesse por aquele grupo, já buscamos um outro grupo para nos entreter, estarmos sempre ocupados. E esse vício pela ocupação, esse vício de nós estamos com a nossa agenda cheia, não aquietarmos nunca, sempre estamos ocupados, fazendo 1 milhão de coisas. Quando nós temos essa tendência, essa overdose de compromissos e atividades, nós não nos damos a oportunidade de acordar. Nós não nos damos a oportunidade de praticar. Não nos damos a oportunidade de ver de outro modo, porque nós estamos sempre nos ocupando com alguém, com um objeto, com uma atividade. Sempre estamos constantemente, na verdade, nos entretendo com alguma coisa e perdendo a oportunidade de fazer aquilo que realmente importa na nossa vida, aquilo que realmente vai nos trazer a felicidade genuína. Então, Yamamara, que tem essa significação do Deus da morte, é também a morte da oportunidade de acordar. Nós matamos a oportunidade de acordar quando nos enchemos de 1 milhão de atividades, ficamos o tempo inteiro ocupados e matamos a oportunidade de despertar, de fato. That's it. Okay, so let's have some questions now. We'll go on with this next week if conditions allow. Yes, next week I'll also be teaching in Fortaleza. Next week I'm teaching at the Institute for Women's Cancer. Most of the people who go there are women who have breast cancer. Mm-hmm. So I'm leading a weekend retreat to introduce different meditation practices to help these women deal with the disease that they have, how to work with these kinds of feelings that come up, the insecurity and the fear. It's not easy to deal with cancer once you realize that you have developed cancer in your body. How to stay calm, how to stay centered. It's really not easy at all. At the moment, I'm staying with Dr. Paula Torres, she is one of my oldest students in Brazil. I've known her since 2001, since the first time I came to Fortaleza. And she is one of the principal doctors here who treat cancer
breast cancer in particular. And she's helped so many people to cure cancer or to work with the symptoms of cancer. And her work is very inspiring. And we have been talking a lot since I've been here, you know, why there is so much cancer these days and that it is increasing, the symptoms. More and more women are contracting breast cancer. And she said something which is really not so good to listen to. She's saying, you know, by the year 2025, possibly 1 in 7 women will have contracted breast cancer. So then I said, well, you know, what does she think is the cause of this? And she thinks, and many other people think, that it is the food that we eat. You know, now they're using so many toxins to grow, to cultivate the crops here in Brazil. So many poisonous chemicals are being sprayed on our food. We really don't know what we're eating anymore. And the second thing that she has said, the use of cell phones. Now, that is something that we all need to consider, just how much we use our cell phones every day. Is it really necessary to use that cell phone as much as we do, knowing that it is having a detrimental effect on your body and your mind? And you may be totally addicted to using your cell phone, looking at your cell phone every few minutes to see if there's some message that you don't really have to answer instantaneously. You could wait, you could train people and tell them, look, I'm only looking at my cell phone twice a day or 3 times a day. So I will not be answering your messages instantaneously. So please be patient. You could say that. If you're not so addicted to the use of the cell phone, you could say that. You could train people to know that you are not going to answer their messages instantaneously. And that really could help or support your health, body and mind. So this week I'm giving talks. I'm giving, I don't know how many talks at 2 different universities, a private university, Unifor, and also the state university here. And I'm part of a symposium, a forum that is looking at ethics. You know, ethics in our modern society. What does it mean? What kind of ethics really will support our society in this modern age? So together on this team, we have some prominent psychologists, philosophers, doctors, psychotherapists, you know, people from different fields, and we're going to talk together in front of a large number of people at the university to discuss this and to see, you know, what is important to integrate into our relationship with life circumstances and conditions. So I'm also giving refuge. People have requested
me to give refuge, though I really don't want to give it because I don't think that people are really ready to take refuge. I don't think they are clear enough as to what they're doing when they're taking refuge. I think it should involve more study, like we're doing now. We're beginning to understand the meaning of the Buddha, the Dharma, and the Sangha, whereas, you know, it's a kind of abstract idea to us before we really go into depth. You know, what is the meaning of the Buddha? What does it mean to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha? And the more you study, then the more clear it is to you when you make this commitment as to what you can depend on and what you cannot. So this is what I'm going to be doing this week. So if you have any personal questions, please feel free to ask me on WhatsApp. But be patient if I don't answer immediately. When I have the conditions, then I will answer you. Okay, Kana. Ok. Não só, estou fazendo uma correção, o Mário está me sugerindo aqui, né? Quando eu estava explicando sobre Bhagavad, no Sutra das Três Joias, temos que classificar que o Buda deveria ser Bhagavad, Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha. Ele está mencionando que Bhagavad tem 3 categorias, e eu traduzi como concorrer, mas na verdade é conquistar. É conquistar, possuir e transcender, e não concorrer. Tem esses três atributos de Bhagavad. Obrigada, Mari. E a Anne está mencionando que nós vamos ter algumas perguntas agora, para quem quiser fazer perguntas. E nessa semana, no próximo final de semana, ela vai estar ensinando ainda em Fortaleza, no Instituto do Câncer. E vai estar falando sobre as pessoas, os pacientes de câncer, para como lidar com a doença. Porque realmente não é fácil. Não é fácil lidar com a informação que você tem câncer. Não é fácil lidar como se manter calmo, centrado. Não é fácil. Eu estou aqui hospedada na casa da doutora Paula Torres, né, que é uma das principais médicas que tratam câncer em Fortaleza, em especial o câncer de mama. E ela tem um projeto maravilhoso aqui em que ela ajuda muitas pessoas. E a sua atitude realmente é um grande exemplo. E nós estávamos conversando e eu perguntei para ela, mas por que tem tantas pessoas com câncer e parece que cada vez isso vai se multiplicando? E aí foi mencionado que em alguns anos, 1 entre cada 7 mulheres vai ter câncer. E qual é a causa disso? Né? Há inúmeros fatores, mas um deles é a comida que nós comemos, que está repleta de hormônios, né? Em especial o hormônio do frango. O frango aqui no Brasil é tratado com muitos hormônios. A carne de frango é uma dos grandes favorecedores a desenvolvermos os mais variados tipos de câncer. Um outro problema também é o uso dos agrotóxicos. Nós não sabemos o que estamos comendo e recentemente teve estudos que demonstram que, pelo menos aqui no interior de Santa Catarina, uma das maiores elevadas contaminações de agrotóxico não é só no alimento, é na água. O agrotóxico está alcançando os lençóis freáticos e as águas que nós consumimos. Então, tem esse... nós não sabemos o que estamos comendo. Tudo está sendo mais e mais cheio de agrotóxicos. E um outro problema muito sério é o celular. O celular tem gerado alguns estudos têm revelado que o uso do celular tem gerado vários tipos de cânceres. E se nós observarmos, existe um processo altamente viciante do uso do celular. As pessoas querem respostas imediatas. E nós ficamos olhando o celular o tempo inteiro, a cada instante,
E o que nós precisamos fazer, nós precisamos educar as pessoas. Nós precisamos dizer para elas que nós só vamos olhar o telefone à noite, ou só vamos olhar o telefone 2 vezes durante o dia. Nós temos que treinar as pessoas para que elas saibam que nós não vamos responder imediatamente. E se nós fizermos isso, isso vai ser vai servir de apoio muito grande, né? Tanto para o nosso trabalho físico, nosso corpo físico, como a nossa parte espiritual. O celular tem efeitos muito danosos, que ainda não foram estudados em profundidade. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E também Anne estará no simpósio, no fórum, que vai tratar sobre ética na sociedade moderna. E nesse simpósio haverá vários filósofos, vários terapeutas, vários médicos. Então haverá um estudo muito profundo. E eu também vou dar refúgio. Se bem que eu não queria muito dar refúgio, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão pedindo refúgio, elas não têm a clareza do que refúgio significa. Em geral, quando a pessoa pensa a respeito de refúgio, ela tem ideias abstratas sobre refúgio. E antes de pedir para se tomar refúgio, nós deveríamos fazer um estudo mais profundo a respeito do que significa profundamente o Buda, o que significa profundamente o Dharma, o que significa profundamente a Sangha. Precisamos estudar, de fato, de que nós podemos depender para alcançar a felicidade genuína e de que nós não podemos depender para alcançar a felicidade genuína. Annie, I was one day with Tenzin Wangyal Rinpoche, and he told to his students that they should have turned off the cell phone all the time and just turn on if they have a call for someone. He advised people to turn off the cell phone. Yes. Eu estou comentando com a Anne que uma vez eu fui para uma palestra com o Tenzin Wangyal Rinpoche, e ele falou para os alunos dele sobre os danos com os celulares, e a sugestão dele é que os alunos mantivessem o celular o tempo inteiro desligado. E só fossem ligar o celular quando precisassem telefonar para alguém ou ver alguma coisa do WhatsApp, mas que mantivessem o celular desligado, porque a radiação que emana do celular ela é muito prejudicial em vários aspectos, né? É altamente estimulante, altamente viciante. Muitos cânceres, inclusive câncer de próstata, câncer de testículo, porque os homens geralmente colocam o celular no bolso, né, perto da região sexual. Então, muitos cânceres no cérebro, porque fica o tempo inteiro, né, recebendo a radiação aqui. Então, ele já também é uma sugestão de outros mestres. Alguém tem alguma pergunta? Anybody before we go? I see there's 5 messages from the chat. What's that? What are they asking? No, it's in fact it's only people saying good afternoon. Okay. And Sabrina is saying hi, Annie. It's very good to see you. I miss you. All right. And Pedro suggests me that mental absence, it's ausente mentalmente. And Mario says that conquer is conquistar, e não concorrer. Yes, Carla, can I ask you to send me back my poem, Okay. Cost of Illusion? Because I don't have it here with me,
And I've asked a so-called famous musician to actually put the poem to music. Okay. So, you know, maybe if we can make a good melody for the poem, you know, we might be able to teach people something through the poem. Yeah. So we're looking for, you know, different ways to communicate these teachings. Mm-hmm. And, you know, as we may have heard, Zonzo Kensei's version of the Heart Sutra, you know, which is a disco music. You can actually dance to the Heart Sutra. You know, you might be able to listen to the profound meaning of the Heart Sutra at the same time. So, you know, maybe if this musician can put music to my poem that I wrote, you know, it might help people to understand something or reflect on something. Yes. You know, we've also come to the end of the first edition of Dance of Emotions. We have maybe 100 copies left of the book, and the rest have been sold. Almost 2,000 copies have been sold. And that, I think, is very good because we haven't published it with any formal publisher. It's all, you know, through word of mouth and through different courses and talks that I've given, you know, and then we sell the book. And that the sales of that book have really helped support my activities. So now we're considering, you know, we have very limited resources. So what do we do with the money that we have collected? Do we put it all into publishing a new edition, a second edition that has been edited with a new cover? Or do we take that money that we have raised so far and direct it towards the printing of a book that I really wish to publish, which is called Cost of Illusion, which is a detailed survey of our ego psychology, how we create our ego psychology, how we maintain our ego psychology moment by moment. Well, you know, that's going to be quite expensive to print because if we look at a book of 80 pages, at the moment, if we print 1,000 copies with a kind of second-class printer, not a first-class printer, it will cost about 6,500. If we print 2,000 copies, it will cost 8,000 something with a second-class printer and 10,000 something with a first-class printer. Now, that's an 80-page book. The Cost of Illusion, as it is now, is 200 pages. And when we reduce the size and we try to put it in book form, I imagine it's going to be a lot more than 200 pages. So then to print a book like that ourselves, you know, how much is it going to cost? Well, Patricia is going to try and get an estimate tomorrow of how much it might cost to print that book ourselves. But I reckon, you know, if it's 8,000 for 2,000 copies of an 80-page book, my goodness, you know, it's going to cost a lot to print. So the only way that we could really, you know, consider this is if people really contribute to the printing of Cost of Illusion, and we can raise more money, or we have to go to a publisher. If we go to a publisher, then the publisher only gives me 10% of the sales of the book, which is virtually nothing, unless they can sell many, many copies of the book. That kind of income will not
help me, or not really help me, to support my activities. So I don't know what we should do. Maybe we can get some suggestions from the group. What do they think is the best way to proceed? All right, so that's where we are at the moment. We definitely need to raise funds in order to be able to put the roof on the accommodation that I'm building. And that has to be done very quickly because we've only got 3 months of dry season before it starts raining again. And we need to raise money to print the second edition of Dance of Emotions or the first edition of Cost of Illusion, if we can finish the editing really quickly. Tuesday, Patricia and I are really going to work all day on Cost of Illusion and try and see how we can present it in the best way possible. So we're maybe one step closer to printing it. A lot of people already say they would like a copy, but we've got to raise the money in order to be able to print it. All right, Carla. Okay. Thank you all for joining me tonight. Love to you all. Hope to see you next week. And Julio, see you soon in Maceo. Oh. Romani, see you in Maceo. We'll be there soon on the 13th, arriving on the 13th. Yes. So great to see all my friends in Maceo soon and my friends in Terracina after that. Yeah, so I'll be in Terracina on the 21st, I think, something like that anyway. Love you. Love you, Annie. Então, agora estamos diante de uma grande reflexão, né? Que nós foi feita a segunda edição do livro Dança das Emoções. E para imprimir 1.000 exemplares, o valor é R$6.000. Para imprimir 2.000 exemplares, o valor é R$8.000. Para um livro de 80 páginas. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão no grupo de WhatsApp das conferências ANI, reflexões a esse respeito, porque a nossa dúvida é, será que vai ser mais benéfico nós investirmos esses valores que nós estamos ainda arrecadando para publicar a segunda edição da Dança das Emoções, ou seria melhor nós reservarmos esses valores para uma possível edição de um livro que está sendo muito pedido, que é O Custo da Ilusão, em que eu explico passo a passo como nós criamos essa ilusão que nós julgamos ser a realidade. E é um livro que já muitas pessoas, até inclusive já pedem cópias, mas nós temos que imprimir primeiro. E esse livro, atualmente, ele está em torno, na sua primeira versão, que ainda está sendo trabalhada, ele tem em torno de 200 páginas. Então, com a edição, talvez esse número aumente, de maneira que o valor para imprimir esse outro livro vai ser mais elevado. Uma outra possibilidade seria nós contratarmos uma editora. Só que o que acontece é que quando nós contratamos uma editora, os lucros, né, que vêm da venda dos livros são apenas 10% do valor da venda que vai ser utilizado, que eles vão remeter para mim. E o que acontece é que com a venda, eu vendi na época mais de cerca de 2.000 exemplares de Dança das Emoções, na primeira edição. E o dinheiro arrecadado com essa venda
ajudou imensamente a manter meus projetos, a me auxiliar em demasia, né, nas minhas atividades. E o objetivo central da venda do livro é ajudar as pessoas, mas contribuir para os meus projetos e contribuir também com a transmissão do ensinamento. E atualmente nós temos dois grandes passos a tomar. Primeiro é conseguir construir o teto do centro de retiros que está sendo feito lá no Atiling, em Minas Gerais. Nós precisamos arrecadar os fundos para a construção do teto desse centro de retiros. E o outro aspecto é que nós possamos conseguir levantar fundos para justamente publicar o curso da ilusão. Então, terça-feira, eu e Patrícia, nós vamos trabalhar o dia inteiro no livro, no curso da ilusão, para que podemos providenciar a edição desse livro o mais breve possível para que ele possa ser publicado. Então, se alguém tiver alguma ideia e quiser colocar no grupo para que nós possamos decidir juntos, fiquem à vontade, que toda reflexão vai ser muito bem-vinda. A partir do dia 13 eu vou estar em Maceió, vou ver o Júlio, vou ver o Romani, né? Vou ver as pessoas que estão lá. E depois de Maceió eu estarei dando ensinamentos em Teresina. Então é muito importante nós termos essa compreensão do que está acontecendo e queremos ouvir a opinião de vocês lá no grupo. Será que seria mais recomendado fazer a publicação da segunda edição da Dança das Emoções, ou seria mais recomendado guardar esses valores para imprimir o curso da ilusão? Ou seria mais interessante imprimir a segunda edição das Danças das Emoções e, posteriormente, tentar arrecadar o valor necessário para imprimir o curso da ilusão? Okay, sorry, George, I forgot you. I know you're also in Maceió, so see you soon, George. Hi, George. All right, I must go because my battery is running out, and when the battery runs out, you're going to disappear. Right. Love you all. Ciao for now. Tchau, Anne. Será um prazer ter você aqui de novo. Estarei lá junto de você. Um beijo grande. Um beijo, beijo. Tchau. Tchau.